Êxodo 3, 6. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém. Você pode se assentar. Eu estava, a semana que passou, eu estava escutando a leitura da Bíblia. E quando passou por este texto, o Senhor me trouxe algo ao meu coração e ao meu entendimento. Primeiramente, eu amei esta palavra. É interessante que a palavra do Senhor, a irmã Zélia falou esses dias. A gente lê um texto e fala, mas parece que eu nunca li esse texto na Bíblia. A gente já passou 5, 10, 20 vezes, e aquele texto não falou como desta vez ao coração. Então, quando leu o versículo 6, eu amei esta passagem, e eu aguardei no coração. E quando ela estava no coração, o Espírito trouxe à mente e começou a falar comigo algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é de suma importância para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa trajetória enquanto igreja, para a nossa trajetória pessoal e individual. Irmãos, o texto aqui é bem conhecido de todos. Moisés estava no deserto, cuidando de algumas ovelhas. De repente ele olha uma arvorezinha, um arbusto, e que está pegando fogo. E ele continua caminhando, ali fazendo os seus trabalhos, cuidando dos seus afazeres. Ele olha, a árvore continua pegando fogo. Ele olha, daqui a pouco a árvore está lá, pegando fogo. Ele diz, mas que coisa, era para essa árvore já ter sido consumida pelo fogo. O que estranhou Moisés não foi nem a árvore, nem o fogo. Foi o fogo não consumir a árvore. Ele falou, vou ver esse negócio que é diferente, né? E quando ele está se achegando naquele lugar, Deus fala com ele, primeiro, tira a sandália. Primeiro, se prepare para pisar no lugar que é santo. Irmãos, ninguém pisará no lugar que é santo de qualquer maneira. Tirar a sandália significa abrir mão de coisas. Tem gente que quer viver as coisas extraordinárias, quer ser cheio do Espírito, quer ser usado enquanto está cantando, quer ser usado enquanto está pregando, quer ser usado, orar para os enfermos, mas não quer tirar a sandália. Para que algo novo venha na sua vida, algo velho precisa ser renunciado. Moisés tira a sandália e ele vai conversar com Deus, e Deus conversa com ele. E o que me chama a atenção é que Deus disse, Moisés, eu quero que você volte lá para o Egito. Para tirar o meu povo de lá, eu tenho ouvido as orações, tenho visto o sofrimento, tenho visto como aqueles opressores estão oprimindo, estão castigando duramente o meu povo. E Moisés começa então a falar de si, dizendo, Senhor, mas eu, Senhor, mas a minha condição, Senhor, mas a minha fala, Senhor, mas a minha reputação, Senhor, mas a minha presença, Senhor, mas a minha voz. E Deus fala, espera aí, deixa eu me expressar melhor aqui, que acho que você não entendeu. Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Eu não estou falando ao seu respeito. A grande dificuldade do Evangelho nos dias em que estamos vivendo, da igreja na pós-modernidade, é que as pessoas estão achando que o Evangelho trata de si. Eu sou o centro do Evangelho. Deus é meu mordomo.
Deus olha as minhas qualidades, Deus olha os meus defeitos, Deus olha a minha força, Deus olha a minha fraqueza, e as pessoas estão como Moisés, diante de Deus, diante da presença de Deus, diante da santidade de Deus, diante da voz de Deus, e ainda continuam pensando a respeito de si mesma. Se não for do meu jeito. Deus, o que tem mais hoje é a igreja. Por um lado é bom que ninguém vai ter desculpa, né? Eu vou sair dessa igreja porque não está do jeito que eu quero, eu vou abrir minha própria igreja. Eu vou sair daqui porque não está fazendo do jeito que eu havia pensado, então eu vou me consagrar pastor e vou abrir meu próprio ministério. Ou, esses dias eu estava vendo um famoso numa entrevista aí, e o pastor entrevistando, e eu pensando, que besteira, que perca de tempo, um pastor tão abençoado desse, um pastor tão ocupado, gastando tempo com um bobalhão desse, o cara dizendo, não, eu sou crente, mas eu não frequento igreja, porque o evangelho eu faço do meu jeito. Irmãos, o problema disto, o que é? Atrapalha o reino, sim, mas o reino continua. Mas a grande questão, quando as pessoas estão enganadas a respeito do evangelho, é que as pessoas, os crentes entre aspas, estão doentes, estão ofendidos, estão magoados, estão tristes, estão decepcionados, estão frustrados porque não está saindo do jeito que queria, porque a igreja não está do jeito que eu quero, porque o pastor não prega do jeito que eu quero, porque não canta o hino que eu gosto, porque Deus não responde a minha oração do jeito que eu quero, porque o Deus demora muito para responder, ou Deus só responde do oposto que eu tenho pedido para Ele. Crentes frustrados. Veja que Moisés começou a chorar aos pés de Deus, dizendo, Senhor, eu não posso voltar para o Egito, Senhor. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas frustrações. Eu matei um homem lá e os egípcios sabem, e os hebreus também sabem. Deus fala, espera aí, Moisés, a conversa não é sobre você, a conversa é sobre mim. Aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu entendimento é que nós precisamos entender, assim como Moisés precisou entender, Moisés, você é apenas mais um personagem dentro da grande história, dentro do meu grande projeto. Moisés, não se trata de você, Moisés. Não se trata das suas faltas, não se trata das suas limitações. Moisés, não se trata das suas fraquezas ou da sua força. É o meu plano. E Deus pega a conversa que estava ali no deserto, que estava ali na sarça, que estava ali diante de Moisés, e Deus fala assim, espera aí que nós vamos lá no começo, e Deus volta lá no início de tudo, e começa a falar de quem? Abraão. Falou, Moisés, não é sobre você, Moisés, não é sobre a sua história, Moisés, não é sobre a sua biografia, Moisés, não é sobre o você ser ou não. Vem aqui que eu vou clarear o meu projeto na sua mente. Então Deus volta e fala assim, eu sou o Deus que chamou Abraão. E qual foi a conversa de Deus com Abraão? É interessante que Deus no Antigo Testamento está conversando com todos os personagens. Deus fala, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser uma bênção. A sua descendência será abençoada. A nação que vai nascer de ti será poderosa, será forte, será imbatível, será invencível. Vai ter a minha aliança perpetuamente. Eu sou o Deus que estou te chamando para uma grande missão.
A história também não era de Abraão. Abraão cometeu o mesmo erro, achando que a história era a respeito dele. Deus disse a Abraão: da tua descendência eu vou levantar uma grande nação. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. É difícil a espera? É. Quem nunca já chorou na espera? Quem nunca já se frustrou na espera? Quem nunca já se desesperou pela espera? Deus prometeu e parece que não está acontecendo. Abraão esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Ele começou a se cansar da história. Sara também começou a dizer: espera aí, Deus falou que você teria um filho, eu não posso gerar o filho, espera aí, vamos resolver essa história. E Abraão e Sara acharam que eram o dono da história. Abraão achou que podia escrever do jeito dele. Abraão achou que poderia ser crente do jeito dele. Abraão achou que poderia servir a Deus do jeito dele. Abraão achou que poderia ser útil no reino do jeito dele, igual muitos crentes de hoje em dia. Não tem pastor que manda em mim, não tem igreja que manda em mim, não tem ninguém que manda em mim, eu faço do meu jeito. Abraão foi pelo mesmo caminho. Abraão: já que Deus não resolve a questão, deixa que eu resolvo. Sara disse a Abraão: já que o teu Deus não resolve, vem aqui que eu vou resolver. Pegue aqui a minha escrava e tenha um filho com ela. Se deite com a minha escrava, gere um filho, ele será como meu filho. E lá foi Abraão para construir a sua própria história. Mas lembre-se, Deus está ensinando a Moisés, Deus está ensinando a Abraão, e Deus está nos ensinando nesta noite. Não se trata de mim, não se trata do meu plano, do meu projeto, não se trata de você, não se trata dos teus planos, se trata do plano que Ele tem para mim, do plano que Ele tem para você, do plano que Ele tem para esta igreja. Nós precisamos entender que fazemos parte de um grande plano, e nós não temos o nosso próprio plano. Agora está lá Abraão, Agar, Ismael e um grande problema na mão. Deus diz assim: Abraão, não é desse filho não que vai ser a nação que eu vou formar. E ali começa o problema. O que eu faço com essa mulher? O que eu faço com esse filho? Como é que eu resolvo este problema? Se fosse nos dias de hoje, ia dizer: que B.O., como é que eu vou resolver essa questão? Irmãos, não tente fazer do seu jeito. É por isso que eu falei há pouco, tem muito crente frustrado, muito crente decepcionado, muito crente cheio de mágoas, dizendo: ai, porque acha que é a seu respeito. Não se trata de você, não se trata de mim, se trata do plano de Deus para esta época, e Ele chamou a mim e a você para fazermos parte deste plano, mas não somos nós, é Ele, é o plano dEle. E Deus rejeitou a Ismael. Deus falou assim: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar, e você e Sara terão um filho. E a Sara, como uma boa mulher, né? Uma boa esposa, estava atrás da porta, só aqui escutando a conversa, né? E ela riu da palavra de Deus. E Deus a repreendeu instantaneamente, dizendo: por que você está duvidando da minha palavra? Não estou, tá? Já viu que tem gente que teima até com Deus, né? E Deus cumpriu a promessa. Passado 1 ano, estava o pequeno Isaac chorando no colo de Abraão. Deus capacitou a Abraão. Irmãos, entenda uma coisa: quer sair da frustração, quer sair da decepção, quer ver as coisas começarem a acontecer na sua vida, quer ver voltar a alegria, a paz, a esperança, o ânimo, o vigor na sua vida, se renda ao plano de Deus. Porque quando Abraão entendeu e falou: que besteira que eu fiz, que problema que eu fui arrumar, Senhor, então faça do teu jeito, cumpra a tua promessa na minha vida. Quando ele entendeu que não era sobre ele, mas sobre o plano
plano de Deus na vida dele, Deus o capacitou. A Bíblia diz que ele já era idoso, com o seu corpo amortecido. Sara já não poderia gerar filhos, mas quando nós nos rendemos ao projeto de Deus, quando nós nos entregamos ao plano de Deus, não importa a situação que você esteja, não importa que pareça tudo perdido, o Senhor vem e capacita para que o nome dele seja glorificado, para que o plano dele venha a acontecer através da nossa vida. Abraão entendeu, não se trata de mim, se trata do plano de Deus. É interessante que Abraão, nas suas caminhadas, e a Sara deveria ser demasiadamente bonita, né? Já tinha passado dos seus 70, e quando ele chegava no lugar, ele diz, dizem que é minha irmã, porque você é bonita, eles me matam para ficar com você. Mas não se tratava dele, irmão, se tratava do plano de Deus. O rei levou a Sara para ser sua esposa, e Deus o castigou. Chegou em outro lugar, o rei de lá pegou Sara também para ser sua esposa, e Deus o castigou. Irmãos, Deus nos capacita quando nós entendemos qual é o plano de Deus, que nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, que não é o nosso plano em evidência, não é o nosso plano em primeiro lugar, mas é o plano de Deus acontecendo na nossa vida. Não tem nada, não tem morte, não tem sofrimento, não tem doença, não tem amargura, não tem tristeza, não tem nada que possa te segurar. O Senhor te capacita, o Senhor restaura, o Senhor traz vida, o Senhor traz vigor, Ele traz a força, Ele pega o que está caído e coloca em pé, mas o plano dele continua avançando, porque não se trata de nós, se trata do plano dele. Então Deus está falando com Moisés, dizendo, Moisés, não é sobre você, também não é sobre Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. A promessa que estava em Abraão, agora está sobre Isaque. E é interessante que um casal que se deu bem foi Isaac e Rebeca. Ela de longe viu, já gostou dele, ele olhou de longe, já gostou dela. Os dois se abraçaram, se amaram, os dois gostaram um do outro e tiveram uma família feliz, um casamento feliz. Só que ela não poderia gerar filhos. O ventre era estéril. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nada da criança, e nada do bebê. Se fosse nos dias de hoje, ressonância magnética, sabe lá mais o que, tomografia, o que mais aí, Leila? Como é que faz a ecografia? Aí faz, não tem jeito, teu útero não gera. Pode tomar noripurim, tomar outros remédios, né, para fortalecer, não vai ter jeito. Fiz propaganda do remédio aqui, né, no ferro, né? Olha, não tem jeito, o teu ventre é estéril. Agora, Isaque, ele havia crescido, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. Isaque cresceu ouvindo Abraão dizendo, você é o filho da promessa, de você o Senhor vai gerar nações, eu e você seremos pai de nações. Deus tem um projeto através da nossa vida, Deus tem um projeto através da nossa história, Deus tem um projeto através dos nossos filhos, dos nossos netos. Nunca se esqueça disso, Isaque. Deus desceu e falou comigo. Deus é maravilhoso, as promessas dele estão se cumprindo e ainda continuarão se cumprindo. Agora Isaque está caminhando, a esposa não pode ter filhos e ele está lembrando das promessas de Deus. Senhor, aonde estão as tuas promessas? E a Bíblia diz que Isaque orou pela sua esposa e ela foi capacitada para gerar filhos. Oh, aleluia. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa própria força.
Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa própria capacidade. Muitas vezes nós estamos olhando para as nossas estratégias humanas e estamos pensando, esta igreja está estéril, não gera filhos. O meu ministério está estéril, não está gerando filhos. Senhor, aonde estão as tuas promessas? Parece que eu trabalho, me esforço, me empenho, e as coisas parecem que não saem do lugar, parece que está tudo travado, parece que não tem vida, está tudo estéril. Mas Isaac lembrou e disse, Senhor, não se trata de mim, não se trata de um filho apenas, se trata do teu plano. O Senhor prometeu ao meu pai que faria uma grande nação, e nação precisa de gente, nação precisa de filho, nação precisa de gestação, nação precisa de gerar, nação precisa de vida, Senhor. E a oração de Isaac chegou diante do Senhor, aleluia, e Deus entendeu que Isaac já tinha compreendido que não se tratava dele, que não se tratava do projeto pessoal, mas Isaac estava fazendo parte do grande projeto de Deus para construir uma nação, e desta nação o Senhor enviaria Jesus Cristo, aquele que morreria por nós e nos livraria de todo o nosso pecado. E o Senhor capacitou a Isaac e a Rebeca a gerarem filhos. Aleluia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Se você entender nesta noite que não é sobre você, mas sobre o plano de Deus para a cidade de Campo Largo, o Senhor vai tirar a esterilidade da sua vida. Eu não sei o que está travado na sua vida, mas o Senhor vai começar a gerar vida. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Aonde estava seco, aonde estava morto, aonde estava parado, aonde não havia vigor, aonde não havia perspectiva, aonde não havia esperança. O Espírito Santo que visitou ao ventre de Rebeca é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite para visitar a mim, para visitar a você, para visitar esta igreja, para nos fazer entender. Não se trata de nós, não se trata da igreja presbiteriana, se trata do plano de Deus para este lugar, o plano de Deus para este povo, o plano de Deus para esta cidade. E Deus vai nos capacitar a fazermos coisas extraordinárias. Alguma coisa vai ser gerada através da nossa vida. Alguma coisa vai ser gerada através da nossa oração. Alguma coisa vai ser gerada através do nosso louvor. Alguma coisa vai ser gerada através da nossa adoração. Alguma coisa boa vai ser gerada através da nossa intercessão. Oh, aleluia! Porque nós estamos compreendendo nesta noite, não se trata do pastor Hudson, não se trata das regras da presbiteriana, se trata do plano divino sobre este povo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. É interessante que, com o passar do tempo, Mateus e Leila, a barriga foi ficando maior do que o normal. E os nenês não se mexiam só quando o pai falava, né? Quando o pai fala, coloca a mão no nenê, chuta, né? Mas ela começou a ver que estava diferente, estava uma briga dentro do ventre. Estava uma guerra. E eles foram consultar o Senhor dizendo, nós oramos tanto para ter filho, esperamos tanto, agora está uma guerra aí dentro. E o Senhor vai dizer assim, sabe o que é? É que eu rejeitei o mais velho e escolhi o mais novo. Você pode ler isso lá em
em Romanos 9, versículos 11 a 13, você pode ler em casa, não agora, leia na sua casa depois, o próprio Deus dizendo assim: eu rejeitei a Esaú, e eu escolhi a Jacó. A eles ainda não haviam nascido em pecado para que fosse escolhido ou rejeitado, mas para que se cumpra o que eu quero. Não se trata do plano de vocês, não se trata da vontade de vocês, se trata do meu plano. Lembre-se, Deus está ensinando a Moisés, dizendo: Moisés, não é sobre você. Deus foi a Abraão e disse: Abraão, não é sobre você, é sobre o meu plano. Rejeito Ismael e aceito Isaque. Agora Deus está ensinando Isaque e Rebeca, dizendo: eu rejeito quem eu quero e escolho quem eu quero. Rejeitei a Esaú, escolhi a Jacó, e através dele eu formarei uma grande nação. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Sabe que Jacó também no começo não entendeu muito bem. A mãe dele sempre estava dizendo: Jacó, meu filho, Deus rejeitou o teu irmão, escolheu você. Seu irmão é rejeitado e você é o escolhido. E ele cresceu ouvindo isso, mas parece que as coisas não estavam se encaixando muito bem. Parece que as coisas não iam do jeito que a mãe estava falando. E a mãe também tentou dar uma ajudinha, dizendo: meu filho, vem aqui, Deus não está fazendo nada, vamos nós fazer. Meu filho, Deus não está resolvendo, deixa que a gente resolve do nosso jeito. Volto a falar do que eu disse lá no início. Tem muito crente triste, tem muito crente frustrado, tem muito crente abatido, tem muita gente desviada dos caminhos do Senhor, porque acharam que o evangelho se tratava dele. Deus tem que fazer os meus gostos, Deus tem que fazer do meu jeito, Deus tem que responder na minha hora, Deus tem que fazer assim. Senhor, toca no coração do pastor para ele fazer do jeito que eu quero, Senhor. Agora Deus vai ensinar também a Jacó e a sua mãe, dizendo: não é do jeito que vocês querem fazer, não se trata do plano de vocês, se trata do meu plano. Jacó compra o direito de primogenitura, Jacó rouba a bênção do pai, e agora o que precisa fazer? Fugir. Mas nessa fuga, oh aleluia, ele se deita no deserto. A única coisa que ele tem é um pouquinho de azeite. E ele encontra uma pedra. E ele faz daquela pedra um travesseiro. Enquanto ele está dormindo, o céu se abre sobre aquele lugar. Uma escada é posta dos céus e a terra. Anjos estão subindo e descendo. 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 Oh, aleluia! Os anjos estão trazendo entendimento. Os anjos estão trazendo sabedoria. Os anjos estão trazendo uma mensagem dizendo: Jacó, até agora você fez o teu jeito, mas agora, entenda, não se trata de você, se trata do plano de Deus na vida de Abraão, o plano de Deus na vida de Isaque. Não é o seu plano, é o plano de Deus também sobre a sua vida. Jacó, abra mão do seu plano e se renda ao meu plano, que você vai ver o que eu vou fazer por você. Agora Jacó sai fugitivo, e quando ele está retornando no Val de Jaboque, Deus se encontra com Jacó e disse: realmente você mudou, realmente você entendeu que não se tratava de você, agora você entendeu que não precisa comprar com dinheiro aquilo que eu já dei a você, não precisa enganar aquilo que eu já prometi a você, não faça do seu jeito, entenda. Irmãos, tem gente aí lutando por causa de cargo, por causa de posição, por causa de emprego, por causa de promoção no trabalho, ao invés de orar, está falando mal, está fuxicando, está tentando derrubar o outro. Se o Senhor prometeu para você, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. O tal do Labão tentou enganar Jacó por várias vezes, mas a mão do Senhor
estava sobre a vida de Jacó, porque ele fazia parte do plano de Deus. A partir do momento que você entender que você faz parte do plano de Deus, você vai descansar em Deus. Estão falando mal, não tem problema. Estão perseguindo, não tem problema. Estão dizendo que não vai dar certo, não tem problema. Estão dizendo que vai acabar, não tem problema. Eu sei que não se trata de mim, não se trata do meu ministério, não se trata da minha pessoa, não se trata da minha capacidade, não se trata da minha eloquência, não se trata da minha força, não se trata do meu dinheiro, não se trata da minha posição, não se trata do meu cargo, não se trata de mim. O Senhor é o plano dele, e se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Pode tentar enganar, pode tentar roubar, pode tentar perseguir, pode tentar matar, pode tentar o que for, a mão do Senhor estará estendida para guardar, para proteger, para abençoar, para prosperar, para que o plano dele seja estabelecido. Eu sou o Deus de Abraão. Abraão entendeu, só faço parte de um plano. Eu sou o Deus de Isaac. Isaac entendeu, eu só faço parte do plano. O Deus de Jacó, Jacó agora também entendeu, Senhor, é a tua vontade, o teu plano na minha vida. Faz do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Eis-me aqui, aleluia. E de repente, Jacó tem um filho. O filho se chama José, tem por volta de 17 anos, e o Senhor se revela e diz: José, eu tenho um plano para a tua vida. E este plano pequeno que eu tenho para a tua vida é parte do grande plano que eu tenho para montar uma nação. Então, José, não se trata de você, não se trata da tua força, não se trata do teu poder, não se trata da tua posição, não se trata da tua fama, se trata do meu plano, do meu projeto. Tudo bem, José? Ok. Agora José tem sonhos, mas não tem apoio de ninguém. Sabe qual é a coisa mais poderosa do mundo? Não é um alvo. Você pode ter alvo, mas se não tiver sonho, provavelmente 90 e poucos % de chance de você não chegar. Porque a coisa mais poderosa, a coisa que move o homem e a mulher é o sonho e não o alvo. Se você tiver um alvo sem um sonho, você não vai chegar lá. Mas se você tiver um sonho, e o sonho vier da parte de Deus, vai acontecer. José foi desprezado pelo pai, o pai não falava nem contra, mas nem a favor, ficou quietinho. Os irmãos estavam odiando, e José continuava firme: eu tenho um sonho. Deus falou que eu vou ser usado poderosamente. Eu faço parte do plano que Ele tem para uma nação. Sabe por que José é diferente, irmãos? Abraão nós vemos errar, Jacó nós vemos errar, Moisés nós vemos errar, Davi nós vemos errar, Salomão nós vemos errar, Pedro nós vemos errar, mas José não tem erro. A Bíblia não conta de uma falha, não conta de um deslize, não conta de nada que José cometeu errado. Sabe por quê? José foi muito instruído pelo seu pai. Jacó estava dizendo: meu filho, o teu vô fez besteira. Eu também fiz umas besteiras pelo caminho. Você não pode fazer, entenda. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o plano de Deus. Nós somos instrumentos, nós somos parte do plano de Deus. Se você se render ao plano de Deus, Ele vai te usar de maneira extraordinária, que nada e ninguém poderá impedir. Vai chegar na sua vida, vai acontecer na sua vida, porque Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Isaac, Deus prometeu para mim, e eu sei que vai acontecer através da sua vida. Deus vai formar uma grande nação para si. Agora José é odiado pelos irmãos e ele continua firme. Ele é jogado na cisterna, mas ele continua firme. Ele é tirado da cisterna e vendido como escravo, e ele continua firme. Sabe por quê? Quando Potifar foi no mercado de escravos,
Potifar olhou, falou assim: qual que é o melhor escravo que tem aí? Os midianitas falaram: o melhor escravo que tem é esse rapazinho aqui. Ele veio cantando no caminho. Os outros vieram murmurando, ele veio cantando. Ele veio alegre, com algemas nos pés e nas mãos. Ele veio sem beber água e não reclamou. Ele ficou suado e não reclamou. Ele quase desmaiou por causa do calor do sol no deserto, mas não reclamou. A aparência dele é melhor, a fisionomia dele é melhor, o olhar que esse jovem tem é melhor, o jeito de falar. José chegou, irmãos, inteirinho lá no Egito. Oh, aleluia! Não porque ele era melhor que os outros, mas ele tinha um sonho. Ele sabia que faria parte do plano que Deus estava estabelecendo para formar uma grande nação. Quer ficar firme? Quer permanecer? Quer perseverar? Quer triunfar sobre as batalhas? Entenda, Deus tem um sonho para você, mas não é sobre você, é sobre o plano maior que Ele tem para esta igreja, o plano maior que Ele tem para a cidade de Campo Largo. Você faz parte deste plano. Agora José está todo alegre lá. Potifar comprou, ele falou assim: beleza. Pela manhã, quando Potifar ia conversar com os escravos, estava todo mundo emburrado, bicudo, bravo, tudo descabelado. Quem que era o mais bonitinho de lá? José. José se ajeitava do melhor jeito que ele poderia se ajeitar como escravo. E ele estava lá em pé, com postura, com olhar, com alegria no rosto. E ele pensava dentro de si: eu vou ser o melhor escravo desta casa. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida dentro desta casa. Irmãos, não importa a fase que você está passando, não importa a fase que você está enfrentando, levante a cabeça, oh aleluia, dá uma ajeitada no cabelo, lava o rosto. Você pode estar como José na escravidão, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se ajeite, tenha postura de vencedor e diga: o Senhor me deu um sonho, e não se trata de mim, é um projeto muito maior do que eu posso até morrer, mas este projeto não se acaba, o projeto é bem maior. Agora José é jogado dentro da prisão. Imagine ele ser tirado da mordomia, da abundância, da fartura. Mesmo como escravo, ele comia bem, se vestia bem, andava bem, dormia bem. Agora ele é só mais um prisioneiro dentro da cadeia. E o que ele diz? Ele se levanta na primeira manhã dentro da cadeia, ajeita o cabelo, lava o rosto do jeito que dá para lavar e diz: eu tenho um sonho, eu faço parte de um projeto maravilhoso de Deus, eu vou ser o melhor prisioneiro que já pisou nessa prisão. Quando ele é colocado diante de Faraó, ele chega lá encurvadinho diante de Faraó, dizendo: eis aqui o teu humilde escravo, que para nada serve, que não tem valor nenhum, um humilde, desprezado pelos irmãos, odiado, nada. Tomou banho, colocou vestes e chegou diante de Faraó. Faraó disse: você interpreta sonhos, isso não está em mim, é um plano maior do que eu. Mas tenha certeza, se Deus me colocou aqui, tem resposta boa. Se Deus me colocou aqui, tem bênção. Se Deus me colocou aqui, tem palavra profética. Se Deus me colocou aqui, tem revelação. Se Deus me colocou aqui, tem vitória. Oh, aleluia! É dessa maneira que você deve se apresentar. É dessa maneira que você deve caminhar. Oh, aleluia! Aonde você chegar, lembre-se, eu faço parte de um plano grande, muito maior, que Deus tem. Então, se Deus me colocou aqui, tem vitória. Ontem eu estava em Curitiba à noite, eu passei num lugar para fazer no lanche, e do nada, o garçom disse para mim: o cozinheiro lá está passando por uma dificuldade. Falei: ah é? Sim, está passando. O que está acontecendo? Ele tem uma filhinha de 1 ano, que deu um problema no pulmão, e deram os antibióticos e piorou, ao invés de melhorar, internaram, tiveram que fazer cirurgia, está na UTI, uma criancinha de 1 ano. E eu fiquei ali, terminei o meu lanche, chamei o garçom e disse:
Eu fiquei assim, será que entro lá na cozinha para orar? Devia ter entrado, né? Mas eu falei, faz um favor para mim, vai lá no cozinheiro e pergunta qual é o nome da filha, porque eu vou levar o nome lá para a minha igreja, e nós vamos orar para que Deus restaure a saúde desta criança, que Deus restaure a saúde da pequena Isabelle. Lembre de orar por Isabelle, uma criancinha de 1 ano e meio, que está na UTI desenganada pelos médicos, mas, oh aleluia, assim como José estava diante de Faraó, ele não se intimidou dizendo, Faraó, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, tem a autoridade para mandar cortar minha cabeça, mas se Deus me colocou aqui, é porque tem resposta favorável, é porque tem resposta favorável, é porque tem resposta favorável. Seja a boca de Deus aonde Ele te levar, oh aleluia, deixe Deus te usar para abençoar vidas, famílias, abençoar cidades. Resumindo, Faraó diz, o que nós vamos fazer então? Ele diz assim, ache um jovem inteligente, um jovem que decina sonhos, ache um jovem que seja capaz de administrar pobreza e fartura, ache alguém que se capacitou durante 13 anos para isto. Ele está falando dele mesmo, sem vergonha nenhuma, sem timidez nenhuma. E o faraó identificou a mensagem e disse, então, pois você é o novo governador. E a Bíblia diz então que José leva toda a sua família para o Egito. 70 pessoas, diz a palavra do Senhor. 70 pessoas entraram no Egito. Agora passou-se o tempo e José está prestes a morrer. E quando ele está prestes a morrer, ele chama os seus filhos, ele chama a liderança do povo e diz assim, olha, este projeto não era do José, esse projeto não era do governador José, eu era apenas um personagem dentro do grande projeto de Deus, e eu sei que não será comigo, mas Deus levantará um libertador, que tirará o povo da escravidão do Egito, e levará para a terra prometida. Então eu vou pedir uma coisa, deixe os meus ossos separados, não esqueçam dos meus ossos, quando o Senhor tirar do Egito, que os meus ossos sejam levados para a terra prometida, porque o plano não é meu, não termina em José, o plano de Deus começou em Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, e assim até o dia de Cristo Jesus. E agora está Moisés lá no deserto, uma sarça, uma árvore pegando fogo, e Deus de dentro daquele fogo dizendo, Moisés, agora entendeu, não se trata de você, não se trata da sua pessoa, nem das suas forças, nem das suas fraquezas, se trata do meu plano. E agora Moisés muda de conversa e diz, pois não, Senhor, voltarei ao Egito e tirarei o seu povo de lá. Esta é a palavra que Deus tem ao nosso coração nesta noite. Não é sobre você, não é sobre a sua força. Se você está muito forte hoje, não faz diferença para Deus. Se você está tão fraco que está prestes a cair na beira do caminho, também não faz diferença para Deus. Não se trata de você, se trata do plano dele. E nesta noite Deus passa neste lugar, no meio deste povo, dizendo, quem é que está disposto? Quem é que aceita esse desafio? Não se trata de você, mas uma grande obra que Deus tem neste lugar. E esta obra não ficará dentro dessas 4 paredes, esta obra chegará nos 4 cantos da cidade de Campo Largo, e o nome do Senhor será glorificado. Não se trata de alguém, não se trata de uma pessoa específica, é o projeto de Deus. Vamos ficar em pé neste momento.